Vejo que um dos problemas, uma das dificuldades que eu tinha era a omissão na questão da educação dos filhos. Sim. Empurrava isso para a esposa. Eles vão para as drogas, vão para outros vícios, alguns até atentam contra a própria vida. O poder do relacionamento. Então, muitos pais estão perdidos, estão perdendo seus filhos porque não sabem como se comunicar com eles. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso Papo em Família. E hoje nós temos aqui o nosso diretor-presidente e a vice-presidente da EAV, Carlos Fim e Solange Fim. Tudo bem, que bom, né? Podemos estar aqui e falar sobre um tema que é relevante sobre família, né, Lucimar? Muito bom, né? Hoje nós habitamos uma família restaurada e nós agradecemos a Deus por isso e sabemos que é muito importante falar. Tem famílias que estão talvez no estágio que nós estávamos quando começamos, ou no estágio de vocês. Sim, é verdade. E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, antes da gente dar sequência na conversa, como a EAV surgiu. Da onde que veio a EAV? Importante falar isso, né? Mas a gente fala sempre que eu ouvi o Jorge Nishimura dizer uma vez que os problemas que eles tiveram deram origem ao aniversário da família. E nós estávamos num evento, numa convenção do aniversário da família, e tínhamos algumas demandas pessoais, já tínhamos feito cursos, né, da Universidade da Família, como criar seus filhos. Estamos aprendendo, né, estamos com 3 filhos e aprendendo como criar os filhos. Sim. E achamos que muitas vezes os problemas eram os filhos, mas entendemos que os problemas estavam com a forma com que os pais educam e ensinam os filhos. Como encontramos na Universidade da Família uma fonte de soluções, de orientações, né, amor, de cursos, de informações, de dinâmicas. Então nós começamos a estar mais próximos deles e depois aplicando isso aqui em Cafelândia, no trabalho profissional também, e acho que é importante frisar isso. Os princípios que a gente aprende nos cursos da Universidade da Família, ou que a gente aprende na EAV, são princípios que valem para toda a vida. Sim. E a gente pode usar em todas as áreas, né? Alguns são mais aplicados à casa, à família, ao relacionamento. Mas aí começamos a aplicar eles no trabalho também. E as pessoas começaram a entender que aplicando o princípio certo, o resultado é garantido. E que não tinha um resultado em algumas áreas porque o princípio estava errado. Bom, mas o que isso tem a ver com a EAV? Aí a pouco diz, como que é isso? Isso é da religião? Não, isso não é da religião. Isso é uma coisa que a gente sempre falou também, né? Que quando começaram a ensinar para nós, não falavam, isso aqui é de uma igreja, isso aqui é de uma denominação religiosa, isso aqui vem da Bíblia, isso aqui é de Deus. E aí a ideia de criar um ambiente não religioso para falar das coisas de Deus. Eu creio que isso foi assim o que impulsionou, né, nós a criarmos a EAV, a Associação Espaço Alva Viva, que é um espaço para falar sobre família, para falar sobre princípios, mas sem um viés religioso denominacionalista, ou seja, é desta igreja, a gente chama igreja, né? Dessa denominação religiosa, é dessa organização. Não, isso quem criou foi Deus e deu isso ao homem, ao ser humano, né? Então acho que esse era o contexto. E aí nós estávamos em 2014, estávamos numa reunião com o Jorge Nishimura lá em Sumaré, São Paulo. Estava o Guerra e a Anne Marie Enzo também, do GFI. E aí nós conversamos, na conversa, o Jorge externou uma preocupação, dizendo, nós temos que levar isso para fora dos ambientes das igrejas, porque o conhecimento está dentro das igrejas e ele não sai para fora. E nós já estávamos fazendo isso aqui de forma informal, né? Estávamos passando tínhamos passado uns 2 a 3 cursos, né? Sim. Em Cafelândia, né? E há vários anos com os cursos em Cascavel. Sim. Então aí teve, vamos criar um CNPJ, então um ambiente jurídico também para poder fazer isso. E aí a EAV começou. Na verdade, o que começou no coração de Deus, mas tiveram alguns eventos, né? Alguns fatos que nos incentivaram, encorajaram a colocar a EAV como organização. E no início esses cursos foram na Casa Verde. Isso, foi na Casa Verde. Na verdade, assim, nós estávamos vindo numa viagem e nós queríamos criar um espaço, né, um ambiente
de Área Verde, nós começamos a conjecturar quais seriam os nomes mais prováveis. E daí chegou-se e disse assim, Água Viva, né? Porque nós pensávamos ter um lago que tivesse água e tal. E daí depois veio a ser o nome da associação. E primeiramente foi na casa da Tayana, que ela cedeu espaço para a gente começar os cursos. E depois nós, com a demanda, acabamos locando a Casa Verde, né, que ficou denominada Casa Verde, porque ela era a pintura dela, e ali começou todos os trabalhos. Começou com o estudo bíblico, com o curso Casados para Sempre, e demos sequência aos cursos. Vocês comentaram, né, numa conversa que tiveram informal com o seu Jorge Nishimura, que é o fundador da Universidade da Família, que em parceria com a EAV cede, então, os cursos. E eu gostaria de saber como que foi que vocês tiveram esse primeiro contato com a Universidade da Família. Quem foi que apresentou vocês? Como que isso aconteceu? Na verdade, eu estava fazendo o curso chamado APEC, que é Evangelização para Crianças. E lá eu conheci a Ruth Docelito. E naquela época estava tendo na faculdade, não lembro o nome da faculdade lá, de teologia lá de Cascavel, e estavam oferecendo um curso de Mulher Única. Daí ali que eu comecei a fazer o primeiro curso Mulher Única, e logo em seguida, após que a gente faz o curso, tu fica cadastrado, né? Sim. E veio a divulgação do primeiro curso de treinamento para líderes da paternidade bíblica, que daí que foi o GFI, onde que nós fomos introduzindo como líderes. E daí nós começamos, nós nos apaixonamos pelo curso. É o Dinah e a Norma, né, que Isso. estavam dando curso, né? E eles vieram lá para Cascavel e a gente fez o primeiro curso com eles de treinamento de líderes e logo começamos a aplicar já o curso lá em Cascavel. E em seguida trouxemos ele para Cafelândia. Aí já veio para Cafelândia e as famílias aqui foram conhecendo, né, conforme a demanda. Inclusive, foi o primeiro curso que eu e meu marido fizemos pela EAV, foi o Como Criar Seus Filhos. Né? E é bem como o Carlos comentou mesmo no início, né? Que às vezes a gente está com problemas em outras áreas. E eu lembro que quando a gente foi na formatura, que era do curso Coral, e daí eu vi que tinha outros cursos e tinha o Como Criar Seus Filhos, eu lembro que eu falei pro meu marido, eu falei, vamos fazer isso daí pra gente dar um jeito na nossa Nas filha. crianças, né? E aí a gente entendeu durante o curso que a questão, o problema não estava nela, mas estava nos pais dela, né? Que precisavam aprender e ter uma visão diferente, né? E como foi edificador para minha família e para tantas outras. E agora eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre esse ministério, esse curso do Como Criar Seus Filhos, né? Ele abrange várias idades ali, né? Sim. A Solange que tem mais experiência nisso, né? Porque é alfabetizador, é mãe, né? Eu tenho menos experiência, mas eu sou o que mais fui tratado nisso, né? Existe algo muito importante sobre os cursos que ele coloca com clareza quais são as responsabilidades dos pais, né? Do pai e da mãe. Eu vejo que um dos problemas, uma das dificuldades que eu tinha era a omissão na questão da educação dos filhos. Sim. Empurrava isso para a esposa. Mas minha esposa é formada. Minha esposa tem habilidade, é professora, ela ensina os filhos. Né? Eu não preciso fazer essa parte. Eu não tinha essa noção, sabia que era pai, sabia que tinha responsabilidade para ensinar, mas o dia a dia passava todo para a esposa. Eu acho que essa foi uma das coisas que no começo já ministrou muito para mim, fez muita diferença, né? E a cada coisa que a gente foi facilitando também, a gente vai aprendendo, né? Sim. A grade do GFI ela é muito interessante, que começa desde o ventre, né? A preparação para chegar do seu bebê, o primeiro curso, logo tem a transição do infante, que é de 1 a 3 anos, como criar seus filhos, que é de 3 a 10 anos, e logo tem também dos adolescentes. Como alcançar o coração do seu adolescente, alcançar o coração do seu adolescente. Então, são todos cursos estratégicos. E agora tem outros cursos no currículo também, que trata da questão das crianças com vulnerabilidade social também. Então, tem vários cursos. E eles são excelentes, porque os princípios, né, aplicados, eles dão certo. E eles não são uma abordagem psicológica, esses cursos. Eles são muito baseados no comportamento.
tem uma dinâmica, tu aplica em casa e tu já vê o retorno. Então, por isso que ele se torna muito apaixonante. Hoje, nós temos ainda com os nossos filhos algumas técnicas que foi aplicado lá de como criar seus filhos que eles ainda adotam hoje. E a gente entende a linguagem que é posto, né? Quando coloca a mão no ombro, a gente sabe que ele quer falar conosco. Então, eles esperam um pouquinho, a gente dá atenção e retorna. Então, isso é uma base lá do curso de como criar seus filhos. E hoje, até hoje, a gente aplica eles. Hoje nós vemos a nossa neta já aprendendo a respeitar os adultos conversando, né? E hoje ela estava conosco, né? E ela vinha ali colocando a mãozinha. Claro que ela tem pressa, né? Sim. Então, aqui você passa logo esse negócio. Mas ela colocava a mãozinha e esperava a gente falar. Então é importante. E importante também dizer que não tem religiosidade nisso. Acho que é muito importante isso. Olha, a pessoa vai fazer um curso, isso é para religião. Não, isso não é para religião. Sim. Isso é para a vida diária dentro de casa. Essa foi uma das coisas que me apaixonou pelos cursos. É que são atividades práticas, né? Como a gente falou, uma dinâmica que você... Mais de 15 anos que nós aplicamos nos nossos filhos, né? Desde que nasceram. E isso continua funcionando. Porque isso coloca o ser humano da forma com que ele tem que ser criado e ensinado, né? Então é fantástico. E o curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente também. As dinâmicas que a gente aprende lá para se relacionar com o filho menino, com a filha menina, é diferente. Sim. Né? Vocês têm 2 filhos, né? Sim. Um menino e uma menina. A forma de tratar com eles é diferente. Diferente. E os pais algumas vezes têm acreditado, não, vou tratar todo mundo igual. Né? Quando um apanha todo mundo. Né? Quando disciplina um, disciplina todo mundo. Quando você fica de castigo, ficam todos de castigo. Não é assim que você trata. Você precisa ter uma medida padrão para as coisas, ter o mesmo princípio. Mas a aplicabilidade dele é diferente porque as pessoas são diferentes. Sim. Entender esse contexto é fantástico, é muito importante. E o curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente traz isso, né? Traz. Até porque não é uma coisa estabelecida no tempo da adolescência, é uma coisa construída desde a infância, né? Muitas coisas se perderam, mas tem como resgatar. E o curso ele aborda justamente isso, da capacidade do relacionamento, o poder do relacionamento. Então, muitos pais estão perdidos, estão perdendo seus filhos porque não sabem como se comunicar com ele. Então, esse curso vem tratando a comunicação, como se relacionar, como interagir com o filho, quando ele abre a janela do coração, como você acessar essa janela que é escancarada e você tem condições de acessar o mundo interior dele. Não aquele mundo particular que só ele entra muitas vezes, os pais não entendem esse momento que ele precisa desse tempo sozinho e de introspecção. Sim. Mas o curso traz essa outra viés, né, de como a gente acessar tudo isso. Sim. E quando o Carlos falava sobre a questão de não ser um viés religioso, tanto que o DF, ela tem uma parceria juntamente com a Jacto, onde todos os colaboradores deles fazem. Então, não é uma religião, né? A base, a essência da UDF é justamente isso, levar às famílias um conhecimento de princípios. Isso. Princípios que funcionam, né? Que dão certo, que foram estabelecidos por Deus, né? E é importante também saber algo que tem vindo muito forte para mim, é que tem um custo você formatar a família. Sim. Tem um custo você ensinar o teu filho certo. Um filho adolescente, ou dos 12 aos 17, 18 anos, ele tem uma fase de transformação muito grande. E os pais não sabem lidar com isso, porque eles começam a questionar coisas que são básicas, mas é a forma deles tentarem aprender e interagir com isso. E quando os pais não sabem como fazer, os pais reprimem. E nessa parte você não adianta a repressão vai afastar. Você precisa ter ouvido e ter espaço para ele abrir o coração. E você daí precisa saber como conduzir. Só que nós não sabemos como pais. Sim. Nós nos preocupamos em aprender sobre ganhar dinheiro, sobre desenvolver a profissão, sobre fazer melhor o nosso trabalho, sobre se desenvolver melhor na sociedade, mas sobre como criar filhos não. Então, tem um custo isso. Não estou falando de custo financeiro, é de tempo, de dedicação, né? E à medida que você aprende isso, você não paga o preço depois de ter um jovem rebelde, um adolescente rebelde, um adulto rebelde, um adulto que não consegue se estabelecer como homem ou como mulher, que vai ficar dando dor de cabeça e problema para os pais. Então, o melhor investimento que nós fizemos na nossa vida, eu faria tudo de novo, só que com mais intensidade para aprender sobre conduzir a família. Porque são 5 ou 6 anos
ou 10 anos que você dedica da tua vida, mas você vai ter uma recompensa no restante do tempo de vida. É Os verdade. teus filhos vão dar certo, os teus filhos vão estar no caminho certo. Eu digo que nós tivemos filhos que questionaram nós na adolescência, né? Mas nós não tivemos filhos aborrecentes. Uns filhos que mudaram de fase. Eu tive que aprender a falar sobre sexualidade com os meus filhos. Sim. Eu não sabia falar sobre isso. Eu tinha tabu. Eles falavam com a mãe e não falavam com o pai. Porque eu tinha vergonha. Porque eu não aprendi, eu não tive isso. Então. Mas tem jeito e formas de falar. E hoje eu falo de sexualidade, nós falamos como homens, os filhos são adultos, e nós temos liberdade de falar sobre isso. Mas você precisa ser instruído. E estes cursos, eles ajudam muito nisso. E a gente ouve muitos pais falando isso, né? Que quando os filhos chegam é a aborrecência. E na verdade o que a gente aprende é que quando o filho chega na adolescência e tem esses desafios, porque é uma fase nova, é uma fase de descobrimento para eles mesmos, mas é uma fase que vai refletir a qualidade do relacionamento que foi criado com a família, com os pais, desde que eles eram crianças, né? E a gente ouve muito também, filho não deveria, tinha que vir com manual de instrução, né? E não tem manual de instrução, realmente, cada filho é único, mas a gente vê que os cursos, eles oferecem essas ferramentas, essas instruções, né? Esse manual de instruções. Esse manual de instruções que nos dão ferramentas para a gente poder trazer o nosso filho para ter uma educação, para ensinar valores, para ensinar princípios. E eu gostaria que vocês falassem se tem alguma lição, assim, de cada um desses cursos que mais ficou marcada, alguma dinâmica, prática mesmo, que mais ficou marcada para vocês. Quando eu fiz o curso do Como Criar Seus Filhos, isso tem mais de 10 anos já, teve uma que eu nunca esqueci, que foi a do macaco. Né? Que nós aprendemos que muitas vezes o que acontece? A gente fala, delega... Olha aí, ó. Olha a descendência aí, viu? Posso assistir? Pode. Esse é muito bom! E aí tem a lição do macaco e que a gente aprende, né? Que a gente delega o que a gente gostaria. Olha, terminou de brincar? Tem que guardar os brinquedos. E aí a criança às vezes não guarda na primeira, não guarda na segunda, não guarda na terceira e a gente ou perde a paciência, ou vai lá e faz e guarda, e aí você tá pegando o macaco de volta para você. Então essa foi uma que me marcou muito e 10 anos depois eu nunca esqueci dela, né? Continua lembrando e dizendo para os filhos ficarem com seus macacos. Ficarem com seus macacos. E sobre essa lição, o que é mais relevante ainda, que o que me impactou nessa lição foi que ele aborda a questão da criança pensar sobre. Sim. E quando o pai fica repetindo as ações que ele deve ter, tu tá roubando o direito dele de pensar. Porque quando você fala, né, você tem liberdade, é algo que a criança precisa pensar. Por que eu não tenho liberdade? Aonde está firmada essa liberdade que a minha mãe está falando? Então, nisso ela se reporta a um pensamento e esse pensamento gera uma atitude. Então, isso é muito forte. E uma que foi muito relevante para mim foi a questão da influência, né? Sim. Da questão do cordão do sapato, né? Que para transicionar com um adolescente, você precisa não empurrar, mas tu tem que conduzir. Tu tem que liderar ele ao propósito que você tem como alvo. Então, acho que isso é bem relevante também. Para mim, essa lição da influência também foi muito forte. Porque quando você ouve que o que os amigos dizem vai ter mais valor do que o que os pais dizem, por causa da fase que eles estão, e isso dá um choque. Sim. Mas, por outro lado, está dizendo assim, olha, ou eu passo a influenciá-lo em vez de mandá-lo, né? Ou então ele vai ser influenciado pelos outros. Ou eu abro espaço dentro de casa para ele falar e comunicar o que ele pensa, o que ele é, muitas vezes contrariando, porque ele quer, na realidade, provar e quer ver se ele está certo ou não, sabe que ele não sabe fazer isso. Então, ele faz uma forma natural dele, que vai muitas vezes agredir o pai. Então, o pai e a mãe bem resolvidos, sabendo que esta é a fase do filho, vai ouvir e depois vai conduzir, que é essa lição do cadarço, né? É um cadarço de um sapato e você vai empurrar, ele vai entortar todo.
Agora, se você puxá-lo e conduzi-lo, você vai fazer com que ele chegue ao alvo. Tem muitos adolescentes hoje. Infelizmente, é uma coisa séria e forte isso. Muitos adolescentes que têm dificuldades vão para as drogas, vão para outros vícios, alguns até atentam contra a própria vida, porque eles não têm espaço de ser eles dentro de casa, do ambiente onde eles foram criados. Sim. Então é muito sério, a gente precisa criar um ambiente. Então essa lição da influência me colocou um senso de responsabilidade muito maior. Eu preciso abrir espaço para os meus filhos em casa, preciso ter tempo com eles para que eles falem, preciso fazer atividades com eles para que eu ganhe o coração e alcance o coração deles. Isso no curso tem várias estratégias como essa que foi falado que é eficaz, muito eficaz. E uma das questões também de influência é a questão da responsabilidade do exemplo que os pais estão dando, né? Sim. Porque é algo que afasta muito o adolescente, essa questão da hipocrisia, muitas vezes, que existe dentro dos lares, né? Dos pais cobrarem algo, Sim. mas infelizmente eles verem que os pais não estão de acordo com aquilo que está sendo Sim. solicitado para eles. Por exemplo, ou até as crianças menores também. Olha, você não pode mentir, porque é errado. Mas aí Sim. chega alguém na porta, algo simples, do dia a dia, chega alguém na porta, fala que a mamãe não tá, mas a mamãe tá dentro de casa. Então, né, como que vocês veem essa questão do exemplo? Acho que ela é relevante, né? Até porque nós estamos num conflito geracional constante. Cada ciclo a gente tem conflitos geracionais. Nós passamos pelos nossos, você vai passar pelos seus. E muitas vezes o que acontece? As gerações, elas estão sendo fragilizadas. Sim. Então nós precisamos ter princípios bem definidos. E entra no qual o exemplo dos pais é relevante. Então, muitas vezes a gente pensa assim, muitos pensam, poxa, eu vou educar do jeito que eu eduquei, a tirania, porque isso deu certo comigo. Hoje, de repente, não vai funcionar na geração que estamos Sim. hoje. A condução é importante e o exemplo dos pais é tudo. Eu acho que não tem outra forma de dizer educação se não for com exemplo. Seu filho, é só pegar uma criança, ela vê, se eu pegar os seus filhos, tu vai ver a performance deles muito parecida com a sua. Sim. Do Arthur muito parecido com o Hermes, os meus filhos conosco. E porque o exemplo arrasta, né? Isso. Palavras tu pode Sim. lançar, mas se tu não tiver atitude junto, não funciona. E o Sr. Jorge tem uma fala que ele diz assim que os princípios que são utilizados nos cursos, eles são extraídos da Bíblia Sagrada e, portanto, são infalíveis. Essa é uma fala dele que me deu segurança para avançar nisso. Nós podemos olhar a Bíblia Sagrada como um livro religioso, Sim. como um livro de história, e ela é um livro que fala de religião, um livro que fala de história, mas é um livro de instrução, principalmente aos pais e à família. A família é um projeto de Deus, e é um projeto que dá vida e sustenta a vida humana. Né? Recém veio a nossa neta aqui correndo, o que seria de nós se não tivéssemos descendência, nós precisamos disso. Mas como tem uma descendência abençoada, a tecnologia não permite, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com tempo e dedicação dos pais. Então, um conselho, né, e uma recomendação. Tem um custo de tempo, um custo de esforço, mas vale a pena, isso é muito pouco, perto do preço que se paga com pais que perdem filhos, né? Tem pais que são prósperos financeiramente. Dias atrás eu ouvi uma história. Esse pai tem tudo, é um homem próspero, é um homem reconhecido, mas ele tem dificuldades relacionais com a filha, não consegue se relacionar com a filha é rebelde. Se rebela porque falta algo dentro do coração dela. Por isso o curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente é um dos cursos mais estratégicos que tem. Sim. Mais que aprender a trabalhar com finanças, é aprender a tratar com aqueles que são a tua descendência, a tua herança. A herança que Deus deu para ti. Aqueles que serão a tua sequência e serão o teu suporte nos dias da velhice, né? E é importante também, eu acho, a gente ressaltar que a pessoa não precisa esperar estar com o filho, chegar lá na adolescência para ir fazer o curso, né? Os cursos, eles podem ser usados preventivamente, Sim, né? importante Então, isso. você não precisa estar grávida para fazer
o curso... Preparação para a chegada do bebê. Preparação para a chegada do bebê. Você não precisa estar grávida ou já ter, né? Pode ser, você inclusive, pode ser avô, né? Nós somos avós e fizemos esse curso, né? Né, para ajudar ali os filhos, né, para serem avós que agregam, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, que você pode se precaver, já tá realizando os cursos antes de chegar na fase, porque quando chegar na fase, você já vai ter as ferramentas necessárias, né? Uma base, e aí talvez depois, quando chegar na fase, aí você pode estar refazendo para reafirmar isso, não é mesmo? Os conceitos. É isso aí. Exatamente. E tem alguma coisa que vocês gostariam de deixar para quem vai estar assistindo esse vídeo em relação ao que nós conversamos aqui? Creio que é não desistir. Vale a pena. Lutar por famílias vale a pena. E não dá para desistir. As lutas vêm, os conflitos vêm e fazem parte. Isso é para moldar o nosso caráter, é para nos forjar para o propósito que o Senhor tem, de estabelecimento de uma família saudável nessa terra. Sim. Importante isso, né? Perseverar independente da condição. Algumas vezes a gente tem desafios, dificuldades, mas esse custo é muito pequeno em relação ao benefício que a gente tem, né? E se empenhe com isso, dedique tempo para isso. Vou voltar a falar sobre isso, né? Precisa de dedicação de tempo, precisa de dedicação de esforço. Se não tiver isso, você não vai conseguir. Consensue com o casal, não para achar os defeitos, mas para encontrar as soluções. E são soluções simples e básicas, que não precisam um nível de escolaridade para você aplicar. Precisam um nível de humildade para você aprender e se colocar como aquele que precisa, né? Extrair da Bíblia estas questões para o dia a dia é algo de um valor imensurável. Vale a pena, se esforce. E para finalizar, é importante também a gente falar que nós recebemos essas ferramentas, aplicamos elas, não temos famílias perfeitas, filhos perfeitos, mas nós vemos realmente que há um diferencial, né? Porque fomos instruídos de uma maneira nova, né? Que não se encontra no mundo, mas se encontra nos princípios da palavra. É verdade. Vocês estão há mais de 10 anos, há 10 a 11 anos. Nós estamos há 20, 22 anos em contato com os cursos da Universidade da Família. Nós temos filhos já criados nessa base e vemos hoje eles reproduzindo. Família não é um problema. Família é o melhor projeto que tem. Agora vivenciado da forma certa. E algo para finalizar, se a sua família não é perfeita, se a sua família causou problemas para você, dificuldades para você, isso não significa que família não é o ambiente ideal. Só estava com o princípio errado. Se colocar o princípio certo, ela vai dar certo. Deus estabeleceu tudo isso. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Até a próxima.